Eu vou dar uma lida, que eu não lembro mais. Alguém tem aquele recado aí? Vê lá para mim. É o capítulo inteiro, é o título do capítulo? Sim! Depois eu vejo aqui, eu já falo para vocês, tá? Meninos, bom dia a todos. Eu já coloquei a pauta para vocês lá no grupo, tá? Bom dia, Felipe. O que acontece, gente? Vocês viram que hoje eu não coloquei da página 27 até a página tal. Não coloquei, tá? Por quê? Porque hoje tudo que vier é lucro, tá? Vamos falar desse jeito. Eu não vou colocar para vocês até uma página, porque pode ficar muito extenso o conteúdo, né? Visto que a gente tem que discutir, debater, não é isso? Na sala de aula. E também não posso colocar pouca coisa, tá? Então, assim, eu geralmente não gosto de deixar um conteúdo pela metade. Deixar no meio do caminho, tá? Então, assim, hoje eu não coloquei até que página que a gente vai trabalhar, tá? Mas a gente vai começar a página 27, que foi onde nós paramos, que a gente vai falar sobre os problemas sociais e ambientais urbanos, tá? Que tem muito a ver, gente, com o êxodo rural. Lembra-se do êxodo rural? Que é a saída das pessoas, né? Da maioria das pessoas do campo, indo para a área urbana, chegou na área urbana, não consegue arrumar emprego porque não tem escolaridade suficiente. Se não tem dinheiro, vai fazer o quê? Consegue alugar casa, comprar uma casa? Não consegue. Vai engrossar na onde? Lá nas comunidades, nas favelas, né? E aí acaba caindo o nível social da pessoa, tá? Acaba rebaixando, então, aí as condições, vamos falar assim, né? As condições sociais, não o nível, né? As condições sociais que aquela pessoa ou que aquelas pessoas vivem, tá? Então, a gente vai falar um pouco disso hoje, né? Sobre, desemprego, sobre a favelização e sobre a poluição, tá? E tudo isso, gente, gera em torno desse acontecimento que já vem vindo desde lá da época de 1980, quando as pessoas começaram a perder seus empregos no campo, na área rural, vieram para as áreas urbanas, tá? Começou a acontecer desde aquela época. Lógico que antes já tinha, tá? Só que nessa época aí ficou mais destacado. E aí a gente fala, nossa, mas quantos anos se passaram e nada foi feito, né? Para acabar diminuindo essa diferença social entre as pessoas, tá? Não foi feito. A gente já pode ver que isso está explícito, né? Tá na cara de quem quiser ver. Tanto que as favelas aumentaram tanto de tamanho ultimamente, né? Que virou, assim, outra cidade dentro de uma cidade, né? É o caso daquelas favelas enormes lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. Parece que é outra cidade dentro da cidade, tá? E eles têm tudo, né, gente? Eles têm tudo lá para eles, né? Por exemplo, é que nem... Oi, pode perguntar. Ainda mais até hoje em dia, que qualquer emprego você precisa pelo menos ter algum estudo. Exato. Algum estudo, não. O necessário, o mínimo, é o ensino médio completo. É o mínimo hoje, tá? O mínimo. Por exemplo, quando fala assim que até lixeiro precisa ter estudo. Gente, essa profissão, né, de limpeza é uma profissão muito digna, né? E as pessoas que fazem parte disso, que trabalham aí com a limpeza urbana da cidade, para vocês terem uma noção, no Rio de Janeiro, e se não me engano em São Paulo também, eles só entram para trabalhar de coletores, né? Coletores de lixo, concursado. Nossa! Tá, gente? Há concurso público para trabalhar na coleta de coletores, tá? Então, para vocês verem como que é o negócio. A pessoa fala, vou trabalhar aí de lixeiro, né? Vai. Se não tiver um ensino médio, pelo menos o ensino médio, você não vai, não. Tá? Então, assim, sim, lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, é através de concurso público que entra para trabalhar de gari, que a gente chama de gari, né? Carinhosamente, que a gente chama ele de gari, tá?
E aqui em Campo Grande, não, né? Aqui em Campo Grande é uma empresa privada, né? Que foi contratada aqui pela nossa cidade, chamada de Solurb, né? Para poder fazer o recolhimento do lixo doméstico, né? Que a gente tem em casa, tá? Não é através de concurso público, é através de contratação, através dessa empresa, né? Só que também, lógico, eles têm os critérios de avaliação deles lá para poder contratar a pessoa. Uma delas é a escolaridade, ok? Peraí, só um pouquinho, pessoal de casa, que tá passando aqui uma... Então, vamos lá. Ao concentrar a maior parte da população, as cidades passam a reunir também grande parte dos problemas ambientais e sociais. A gente já viu isso, né? Quanto maior gente tem, maior número de pessoas tem naquele local, começa a surgir problemas de tudo quanto é lado, principalmente problema social, tá? Tais problemas afetam a forma direta da vida das pessoas. As grandes aglomerações geram a necessidade de uma rede de serviços, infraestrutura e planejamento proporcional à quantidade de habitantes. Contudo, em geral, como seu crescimento foi muitas vezes desordenado, as cidades não estão preparadas para oferecê-los. A seguir, vamos verificar mais informações sobre alguns dos principais problemas urbanos do Brasil. A gente está falando de problemas mundiais, mas como esse ano, né, o 7º ano inteiro é relacionado ao Brasil, a gente vai focar aqui. Não é que isso não aconteça em outros locais do mundo, acontece em todos os locais do mundo, até nos países mais ricos, tá? É o mesmo problema, gente, mas esse ano a gente está falando do Brasil, então a gente vai falar daqui, tá? Primeiro é o desemprego, né? Parece que o desemprego, gente, acarreta todos os outros problemas. É o primeiro grande problema, porque se a pessoa ela tem emprego, ela já não vai morar na favela, que é o nosso segundo tópico, não é? Se ela tem emprego, ela é uma pessoa mais consciente, não vai acontecer o terceiro problema, que é a poluição. Tá? Então, olha só, uma coisa vai gerando a outra. E a falta dessa primeira coisa gera uma bola de neve enorme de problemas. Tá? Então, o primeiro grande passo nosso é o desemprego. Tá? É o primeiro grande problema que o Brasil tem que resolver. Aí ele fala assim, ó, um grande problema da maioria das cidades brasileiras, grandes ou pequenas, é a baixa oferta de postos de trabalho. O desemprego... Gente, outra coisa, deixa eu só comentar aqui uma coisa que me veio agora à mente. Todos os dias, no jornal lá das 11 horas da manhã, a gente assiste o seguinte, ofertas de emprego que a FUNSAT, né, que é uma agência pública nossa aqui, de Campo Grande, oferece, né, coloca as vagas dispostas para as pessoas irem lá e se candidatar àquela vaga de emprego. Todos os dias tem vaga, gente, todos os dias. Por que então, que tem tanta gente que não consegue pegar aquelas vagas de emprego? Por causa da escolaridade? Escolaridade. Você está vendo como que a escolaridade, ela pega na hora de se arrumar um emprego? Vaga tem lá. A pessoa não tem escolaridade, não tem conhecimento para poder entrar naquela vaga de trabalho. Tá? Então, olha aí o problema. O desemprego é um dos fatores relacionados ao crescimento das ocupações irregulares e invasões que ocorrem quando as pessoas se apropriam de forma gradual ou imediata de uma área inadequada para a habitação, ou então de terrenos de propriedade estatal ou privada. O desemprego, assim como outros fatores ligados, por exemplo, a questão das moradias, o que inclui a especulação imobiliária, está associado ao aumento no número de pessoas marginalizadas que vivem nas ruas. Então, o principal problema deles é a falta de emprego, tá? Não é a falta de emprego, é o desemprego. Emprego tem,
Então, não há falta, tá? Só Há não o tem o quê? ensino completo para entrar naquele emprego. Exatamente. Gente, mas por que não tem essas escolas são públicas, né? Tá abertas lá para jovens e adultos. Adultos também que não aprendeu, né, na época dele, não sabe ler, não sabe escrever, ou sabe o mínimo possível, tá? Hoje tem isso também, é ofertado. Só que o que acontece? As pessoas, elas precisam trabalhar. Aí, o que ela faz? Ela, logicamente, vai ver o que é melhor para ela naquele momento. E o que é melhor para ela? Sustentar a família. O ensino, ela deixa para depois. Só que nem sempre, né, como a gente já viu, elas conseguem um emprego de qualidade. Sem um ensino básico. O ensino básico, ensino médio, é o básico, tá? Ô, professor, Aí, aqui na... Oi. também tem até idoso, gente com mais de 60 anos que eles vão para a escola para aprender. Sim, nós temos um projeto, né, nas redes públicas de ensino do Brasil chamado de EJA, tá? Que é Educação de Jovens e Adultos, EJA, tá? Geralmente é à noite que tem essas aulas para eles. Por quê? Porque eles trabalham de dia ou nunca tiveram oportunidade de estudar. E aí a escola pública, né, o setor público, ele oferece essa educação para essas pessoas, tá? É excelente. E vocês não sabem, eu já tive oportunidade, eu nunca dei aula para eles, para EJA, né? Que é para jovens e adultos. Eu pego jovens no ensino médio, né? Mas não tem os adultos que a gente fala que é uma faixa etária mais avançada. Mas eu já participei em uma das minhas aulas de estágio que eu fiz quando eu estava na faculdade. Gente, e é outra coisa. Pensa como que eles são tão queridos, sabe? Assim, como que você vê o brilho nos olhos daquelas pessoas em aprender a escrever um negócio diferente, sabe? Ou aprender a ler um pequeno texto com todas as vírgulas, sabe? Ler tudo corretamente, com a pontuação, formar uma frase escrita usando, né, a coerência, os verbos certinho. Gente, é uma coisa de louco, assim, não tem coisa que pague na vida de um professor você ver uma pessoa com mais idade do que você aprendendo, sabe? É lindo de ver. Voltando aqui, então, tá? Aqui a gente vê uma fila de trabalhadores desempregados, tá? Procurando aí, né, uma oportunidade de emprego, tá bom? E aí é numa rede de supermercados, tá, gente? Ou seja, num comércio, né? Comércio, tá? Que hoje, o comércio, gente, faz parte do terceiro setor da economia. Lembram-se que a gente já estudou sobre isso? Que é prestação de serviços, tá? Então, ó, isso aqui, eles estão ali na fila para conseguir uma vaga de prestação de serviço, que é no comércio. Fala. Qual dos três setores é mais bem pago? O terceiro setor, depende, tá? O primeiro setor, que é o setor agropecuário, é bom para quem produz, né? É bom para quem produz, para quem trabalha lá com ele, não é. Por exemplo, no primeiro setor, a agricultura, ou da pecuária, vamos falar da pecuária, né? Que é criação de gado, né? Mais dinheiro para quem? Para quem é dono. Para quem trabalha lá. Para quem trabalha lá, é um prestador de serviço, ele já é do terceiro setor. Você está entendendo? Indústria. É bom para quem é dono da indústria. Para quem trabalha dentro da indústria, também é terceiro setor, é prestação de economia, é prestação de serviço. Tá? Então, assim, não tem como eu falar para você o que rende mais. Mas o terceiro setor é o setor que engloba todas as profissões. O professor, né, que é o meu caso, eu sou do terceiro setor, porque eu presto um serviço para vocês. Estou prestando um serviço, que é o quê? Gerar conhecimento. O médico é um prestador de serviço, que é um dos melhores salários, né, que a gente tem, assim, quando a gente fala em terceiro setor, é um dos melhores salários, só que você estuda a tua vida toda, né? Porque você está trabalhando com vidas humanas. Então, você tem que ser, né,
craque, né? Competente para poder estar ali. Tá? Então, assim, não tem como eu falar para você um setor que gera mais. Acontece, tá, Não, gente? a médica chegou para mim e falou assim, você tá comigo. Vou vir no outro dia no hospital, ela tá falando que tá comigo. A médica falou que a aplicação lá levou minha vida na frente. É que, na verdade, então, daí não foi a médica, né? Porque o médico, ele nem faz isso. O médico, ele nem bota a mão direito no paciente. Quem faz isso é o auxiliar de enfermagem ou é a enfermeira, né? Tá? O professor? O Felipe Cala quer falar. Eu sei que ele quer falar, só que aqui na sala também estão falando, né? Então, cada um no seu tempinho, tá bom? Só um pouquinho. Aí tá o lugar lá, né? Aí tem a casa dele e o lugar que ele coloca ele comigo. Né? Não é para qualquer um, né? Fala, Felipe. Eu ia falar que a minha tia, ela tem 50 e poucos anos, ela faz curso ainda de enfermagem, ela tem que fazer os cursos para ela continuar trabalhando no hospital, senão ela não... É claro, ela tem que se reciclar, né, gente? Tem que se reciclar, tá certíssimo. Vamos falar de um outro problema, que aí vem lá do primeiro, né? É um problema gerado pelo primeiro problema, olha isso. É a favelização, né, gente? A favelização. Ô, professora. Fala. Então, a favelização é o problema do problema. Exatamente, tá? A falta de moradia, chamada déficit habitacional, também é grave nos grandes centros urbanos, em decorrência da remoção de famílias que vivem em locais onde há risco de acidentes. É necessário criar espaços que obedeçam os padrões ambientais e de saúde, nos quais devem ser construídas moradias. Isso amplia a demanda por áreas e capital para investimento. De acordo com o IBGE, em 2010, havia 11,4 milhões de pessoas em aglomerados subnormais, como são denominadas as favelas, tá? Olha só esse dado lá de 2010. Lembra que eu falei para vocês da importância de se ter o censo demográfico? Hoje, 11 anos depois, né, do último censo demográfico, a gente já sabe que não é mais esse número de 11 milhões de pessoas, é muito mais. Muito mais, ainda mais agora na pandemia, né? Muitas pessoas perderam o emprego, tá? O censo demográfico seria o IBGE, né, professora? Não, o IBGE é o órgão federal que faz o censo demográfico. Ele que realiza. O censo demográfico, ele é feito pelo IBGE, tá? E o censo demográfico é o quê? A contagem da população, tá? Contagem absoluta da população brasileira. Ou da população que vive dentro do Brasil. Eu não posso falar da população brasileira, porque a gente tem muitos migrantes, né, que vêm para cá, tá? Imigrantes que vêm para cá, estrangeiros, né, que acabam vindo morar aqui. Então, eu não posso falar da população brasileira, né? É da população que vive dentro do Brasil, tá? Aí, a favelização é um processo que ocorre quando há crescimento de número de pessoas que vivem de forma irregular em moradias precárias e impróprias. Trata-se de zonas urbanas pobres e de pouca infraestrutura presentes em muitas cidades do país. Normalmente, são áreas que apresentam a qualidade de vida mais baixa do que as áreas centrais. Em virtude da pouca presença do poder público, por meio de serviços como segurança e infraestrutura, há casos em que grupos criminosos controlam as favelas ou parte delas, à revelia da população trabalhadora desses bairros. Contudo, guarda isso daí, por favor, Jonathan. Contudo, cada vez mais há favelas bem estruturadas e já bastante assistidas pelo Estado. Gente, olha só, a gente vê aqui essa foto, é uma das imagens que já vem à nossa mente quando a gente fala em favela. Olha, são construções irregulares, em local inapropriado, tá? O poder público, às vezes não, a grande maioria das vezes, 90%, né, das vezes, não consegue entrar naquele local
porque está tomada por facções criminosas, tá? Essas facções criminosas, elas comandam tudo, tá? Tudo. Eles têm tudo clandestino, tá, gente? Ó, rede de gás clandestino. Por exemplo, eu moro na favela. Acabou meu gás, tá? Eu preciso comprar um gás. Eu não posso comprar um gás de fora da favela. Eu tenho que comprar o gás de dentro da favela. Por quê? Porque aquele estabelecimento que vende gás é daquele traficante ou daquele miliciano, tá? Exatamente. Outra coisa, se eu tenho um comércio dentro da favela, eu tenho lá meu pequeno mercadinho dentro da favela, tá? Todo mês eu tenho que pagar, todo mês ou toda semana eu tenho que pagar um dinheiro para aqueles milicianos ou para aqueles traficantes para eu poder continuar com o meu comércio aberto lá. Tá vendo como que é? Redes como é que fala? De TV a cabo, que a gente chama de Sky Gato, né? Esses Sky Gato da vida, todos eles você tem que pagar para os traficantes para você poder ter. Rede de internet, tudo a mesma coisa. Gente, você morar dentro de uma favela, você tá preso ao ar livre. Você não pode fazer nada. Nada. Tá? Nem mesmo mudar de vida. Porque se você, né, eu vejo muito isso de alguns meninos, né, jovens, muito inteligentes, né, que querem subir na vida, que passam na faculdade, quer mudar a vida da comunidade, ele não pode. De forma honesta. Ele não pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair de lá. Tá? Para ele poder conseguir, né, os objetivos dele na vida. Porque senão ele Ele pode sair. Ele pode sair. Só que daí ele não pode voltar nunca mais também, né? Se ele voltar ali, é assim. O que as pessoas fazem? Muitas vezes, quando tem alguma ação, né, da polícia, ou alguém foi assassinado dentro da favela, que infelizmente é a realidade deles, né? A polícia vai e bate na casa de um, você viu, fulano? Não, eu não vi nada. Vai na casa do outro, foi na frente da casa dele, tá? Aí você viu, fulano? Não, eu não vi nada. Nossa. Tá? E eles se fecham, exatamente. Tem medo por causa da própria vida e tem medo por causa da vida dos seus familiares, tá, gente? Então, é essa situação. Outra coisa, se o poder público não entra dentro daquela favela, tá? Aquela comunidade, ela não vai ter rede de escolas para as crianças, ela não vai ter saneamento básico, que é água encanada e água de esgoto, tá? Que a maioria não ela tem, não né? vai ter segurança pública, rede de asfalto, tudo que tem lá, gente, é gato. Vamos falar desse jeito, tá? É gato. Aquelas partes mais altas, geralmente, das favelas, o poder público não entra ali. Nas partes mais baixas, ele pode até entrar, tá? Tanto que tem escolas no Rio de Janeiro, né, perto, muito no pé das favelas, né, vamos falar assim. Por quê? Porque é mais próximo da área central. Lá para cima, eles não vão. Então, é tomado ali, né, gente? É tomado. Vamos lá. O professor, Espera aí só um pouquinho. O poder público não é mais forte que os traficantes? Deveria ser, né? Não, não é. Deveria ser. Você viu que eu falei agora Mas você viu que eu falei agora dos milicianos? O que é um miliciano? Miliciano que eu falo. O miliciano, gente, é um policial que mudou de lado. Ou joga dos dois lados. Credo, professor. É a polícia corrupta. A polícia corrupta é chamada de miliciano. Tá? Então, é isso que acontece. E, assim, eles também têm... Não sei se vocês viram um prédio que desabou esses tempos atrás, lá numa comunidade. Aquele prédio foi construído por milicianos. Policiais? Policiais corruptos. O que eles fazem? Eles constroem lá sem engenharia, sem nada, né? A gente já viu que aquela área é uma área instável. Ou seja, pode desabar a qualquer momento, tá? Mas eles vão lá, constroem prédios lá, né? Um em cima do outro, sem nada, né? Sem uma estrutura forte para aguentar.
E aí as pessoas vão morar lá porque é mais barato o aluguel do que no centro da cidade. Leva a sua família inteira, acontece aquilo que aconteceu lá, e aí quem que é o responsável? Não vai achar nunca os responsáveis, tá? Ou seja, aquelas pessoas perderam sua vida por nada, né? Ah, eu vi um filme que o policial morava na favela. Policial. Coisa que não é no Brasil, né? Não acontece aqui. Felipe, fala. Você queria falar, né? Eu ia falar quer que você mais? estava falando lá do gás, que não pode comprar de fora. Eu ia falar também da energia elétrica, que eles não. Eles. Como é que fala? Tudo Eles gato. Tudo gato. Nossa, contrabandeiam, acho que é assim que fala. Isso. Do centro da cidade e de não sei da onde, que aí eles pegam pra... Gente, é um emaranhado de fio naqueles postes, que é uma coisa violenta. Se pegar fogo num daqueles postes lá, não sobra um barraco em pé. Tá? Galceran, fala. Ô, professora, quando você falou dos imigrantes, eu lembrei que hoje de manhã estava tendo uma reportagem que falava sobre a porcentagem dos imigrantes aqui. Era um gráfico. A gente tem que falar também, já que a gente está falando um pouquinho da nossa população brasileira, a nossa população ela foi formada em grande parte pela mistura, né, de etnias, tá? Então, assim, a gente tem muitos estrangeiros que acabou formando a população brasileira. Tá? Então, assim, é normal que no Brasil tenha muitos imigrantes, ok? Vamos falar agora ali da página 28, da poluição, tá? De acordo com o dicionário Aurélio, poluição, Jonathan, poluição é contaminação e consequente degradação do meio natural causadas por agentes químicos, detritos domésticos, industriais, entre outros, tá? Existem diversos tipos, mas os mais comuns nas grandes cidades são a poluição atmosférica, causadas, então, pelas indústrias e pela queima do combustível, né? Quando você sai muito de carro, tá? A hídrica, que é aí quando há poluição nos rios. A visual, que é quando você vai, por exemplo, aqui na 14 não tem mais, né? Mas tinha uma época que você ia na 14 de julho, era placa, né? Para tudo quanto é lado. Placa disso, placa daquilo, neon, piscava, não sei o quê. Aquilo é chamado de poluição visual, tá? E a poluição sonora, gente, é o barulho, o ruído. Só um pouquinho, pessoal. Quem quiser lá no pátio tirar uma foto, tá? Quem quiser, não é obrigatório. Vai, meninas. Se quiser tirar foto também. Pode ir também. Alguém vai querer? Não é obrigatório. Só as meninas? Ô, professora, Ah, sim, tem. Em Nova York também tem uma avenida. Tem aquela plaquinha, né? Depois você me fala, que eu não ouvi direito. A Times Square é uma avenida comercial, tá? Uma avenida comercial. Isso, tem muitos outdoors luminosos, mas são muito tecnológicos, né? Não é... Isso, tá? Tem sim. Não deixa... Só que assim, aquele... Não chega a ser uma poluição, né, gente? Porque é muito organizado, tá? A gente chama de poluição visual quando é muito desconexo, sabe? Muito... Como eram as fachadas... assim, tem aqueles toldos tudo rasgado. Aí logo em cima daquele toldo tem uma placa. Aí do lado da porta tem outra placa, do lado tem outra, e assim vai, sabe? Aquilo é chamado de poluição visual, tá? Já? Deixa eu continuar, então. Posso continuar? Pode. A poluição atmosférica, tá? Então, está relacionada à emissão de gases poluentes, como aqueles que provocam o efeito estufa antrópico. Peraí, só um pouquinho, pessoas.
Ah, sim, pode ir. Pode ir. As chuvas ácidas também podem ser causadas por esse tipo de poluição. Elas acontecem quando os gases poluentes reagem na atmosfera e se misturam com as nuvens, formando ácidos que acabam diluídos. Eu vou explicar. Essas nuvens se precipitam sobre as cidades, podendo ocorrer também na zona rural, quando levadas pelo vento. Gente, essa chuva ácida, ela é causada, vou dar um exemplo, tá? Acontece assim aqui em Campo Grande, vamos falar da nossa cidade. Nos meses mais secos do ano, que é de julho ao começo de setembro, mais ou menos, que a gente fica sem chuva, né? O ar atmosférico da nossa cidade, ele fica muito carregado, fica muito poluído. Como que a gente observa? Por exemplo, você está saindo do bairro e está indo em direção ao centro, tem uma hora que você não consegue nem ver o topo dos prédios no centro da cidade. Isso acontece aqui. Aquilo que parece uma névoa ou nuvem é o quê? São gases poluentes que está pairando ali naquela atmosfera. No centro da cidade. É mais comum no centro da cidade, por quê? Porque tem menos árvores, tem mais prédios, né, concreto, tem mais ruas pavimentadas, menos verde, vamos falar assim, tá? Então, isso acontece mais no centro da cidade. Aquele gás que fica pairando ali, né, na nossa atmosfera, ali no nosso ar, vamos falar assim, no nosso céu, ele só vai sumir dali, só vai se dissipar, só vai vir, né, para o chão quando tiver uma chuva. Aí, exato, a nuvem carregada vai descer aquela água, que é a chuva. E aquele gás que está pairando é tóxico, não é? É tóxico, tá? Quando ele cai, ele forma essa chuva ácida. Aqui no Brasil, não é tão comum destruir lavouras, tá? Mas na Europa, por exemplo, é muito comum ter essas chuvas ácidas por lá, tá? Inclusive, destrói até fachadas de prédios, tá? Vai decompondo de tão ácido que é com o passar dos anos, vai se desgastando a estrutura daquele local. Quem dirá que é feito de concreto? Quem dirá uma plantação? Tá? Destrói mesmo, tá? A pessoa? Ah, não. Se você ficar constantemente exposto àquela chuva, sim. Tá? Mas não é o caso, né? As pessoas não costumam ficar embaixo da chuva. Principalmente quando você sabe que é uma chuva ácida. Essa nuvem que se forma, não sei se a gente já comentou sobre isso, essa nuvem de gases, né, que se forma, que acaba poluindo, que fica parada ali, né, esperando uma chuva para poder decantar, essa nuvem é chamada de smog, tá? Esse fenômeno quando o gás carbônico que é emitido pela queima de combustível, né, como o dos carros, ou então quando é emitido lá pelas fábricas, né, aquela fumaça, às vezes sai uma fumaça escura, aquilo lá tudo é gás carbônico. E ela fica presa, vamos falar, na nossa atmosfera. E ela só vai cair, só vai desaparecer quando chover, tá? E aí, quando chove, torna-se, então, essa chuva ácida, tá? Pronto? Posso passar? Aí ele fala ali, quanto a poluição visual e sonora, tá? São tipicamente urbanas. Isso aí a gente encontra mais, então, nas cidades, né? Professora, e a poluição hídrica? A hídrica do... Ah, não, eu pulei ali? Ah, tá, desculpa. Tá, vou voltar. A poluição hídrica se dá principalmente em razão da falta de coleta de resíduos e de maus hábitos das pessoas, que não dão o destino correto do lixo, jogando nas ruas ou em rios, além de problemas de saneamento básico, como ausência ou deficiência na captação e no tratamento do esgoto, que acontece no trecho do Rio Tietê, que passa na cidade na cidade de São Paulo. Tá, Alana? Então, assim, esse é um mau uso
dos recursos hídricos, é uma poluição hídrica, tá? Gente, eu já vi imagens, assim, de lá de São Paulo, que é uma coisa impressionante. A pessoa, ela sai da casa dela, tá? Pega o saco de lixo, vai lá na beira do rio Tietê e joga. Sabe, é uma coisa assim, falei, gente, essa pessoa ela não tem consciência mesmo. Por que ela não deixou lá no local de coleta de lixo? Por que ela teve esse trabalho de pegar e ir lá e jogar em qualquer lugar? Ah, gente. Professora, Não vai para onde? Não. Ele é um fluxo, né? Ele não é uma rede de esgoto. O que é tratado hoje são as águas de rede de esgoto. Ela é tratada, essas águas, tá? E volta para a gente depois. Totalmente tratada. Agora, a do rio, não. A do rio é uma água corrente, ela vai embora. Limpar ele? Então, há alguns anos atrás, eu não sei se eu já comentei isso, não sei se foi nessa sala ou se foi em outra, que eu falo, mas é que eu não lembro na onde, né, que eu falei. Tem um empresário brasileiro chamado Ike Batista. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele, por muitos anos, foi o homem mais rico do país, né? Ele era bilionário, né? Agora ele é só milionário. Caiu um pouco a renda dele, tá? Assim, teve uma época em que ele estava devendo muitos impostos ao governo de São Paulo, tá? Então, uma forma que o governo e ele, né, as empresas dele acharam para pagar esses impostos que ele estava devendo, foi fazer a limpeza, ou, né, era o projeto, pelo menos, né, da limpeza do rio Tietê. Mas, gente, eles ficaram anos, tá? Anos tentando tirar do fundo dali daquela parte que passa na cidade, do fundo, porque o lixo, ele vai se decompondo e vai ficando no fundo, tá? Tentaram tirar, mas não conseguiu não, tá? Não conseguiu, ele tirou muito lixo de lá, lixo podre mesmo, decomposto, tá? Mas não adianta, o povo não tem consciência. Gente, você vai lá no trecho, você vê boiando, né? Sofá, geladeira, fogão, tudo o povo vai jogando. Fora os sacos de lixo, garrafa PET, um monte de coisa. Você vê boiando lá, é triste de se ver, tá? É triste, tá? professora, Tudo. Fala, Felipe. eu quero falar duas coisas. Que todo tipo de poluição tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Visual, sonora, Não é só lá. mas é nas duas maiores cidades do Brasil. Aí a outra é que o Rio Tietê, ele passa em quase todas as cidades de São Paulo. Não é? Rio Tietê, eu já tinha falado para vocês, né? Ele tem 1.000 quilômetros, né? 1.000 e poucos quilômetros, né? De extensão. Ele passa em bastante cidades do interior de São Paulo, tá? Vamos lá, gente. Continuando. Muito limpa, tá? Limpinha. Quanto à poluição visual e sonora agora, tá? São tipicamente urbanas, tá? A gente não vai encontrar poluição sonora e visual em áreas de sítio, né? Em áreas rurais, tá? Não tem. Muito pelo contrário, só tem o barulhinho da água correndo, dos passarinhos, né? Perfeito, né? A primeira ocorre quando há um exagero na quantidade de anúncios ou painéis espalhados a ponto de causar desconforto às pessoas. Professora, eu tô assistindo. Só que é o que a gente estava falando aqui. Os painéis deles são eletrônicos, né? São eletrônicos, até que não, assim, causa um pouco de desconforto, pode causar, porque é muita informação, né? Muita informação, porque cada letreiro daquele está mostrando um produto diferente. Mas, acho que o pior de todos são esses outdoors, placas, né? Com cores diferentes e, às vezes, escrita diferente, tá? Usando, né, a linguagem portuguesa de uma forma errada. Então, tudo isso você vê.
E aí, do mesmo modo, a poluição sonora. Gente, a poluição sonora é um som alto. Exemplo disso, por exemplo, há alguns tempos atrás, você ia na 14 de julho, além de ter a poluição visual, que era placas de tudo quanto é jeito, né, espalhada nas fachadas das lojas, você tinha em cada porta de loja um cara com o microfone na mão gritando lá para você, freguesia, né? Hoje a promoção é isso aqui. Gente, com um som altíssimo. Você passava perto de uma caixa daquela, doía até teu tímpano, tá? Então, isso fora aqueles carros, né? Que passa lá oferecendo as coisas, o caminhão do ovo passando, o caminhão da melancia, ou da pamonha, né? Tá? Professora. Abacaxi, então, nem se fala, né? Isso é poluição sonora, tá? Hã? Passa com som alto também, né? Poluição sonora. Fala, Matheus. Ô, professora, toda semana, pelo menos umas 3 vezes por dia, passa esse caminhão aí que você tá falando. Ô, professora, tem o carro da panela também. Tem tudo. Gás. Né? Tem tudo. Então, ó, do mesmo modo, a poluição sonora é produzida pelo excesso de barulho provocado por fábricas, automóveis, aviões e outros, né? Causando irritabilidade e estresse, além de problemas auditivos, tá, gente? Por exemplo, uma pessoa que é autista, ela jamais vai poder andar no centro da cidade com tudo aquilo de propagandas, tá? Porque ela sofre com aquilo, tá? Ela é muito sensível. A sensibilidade auditiva deles, né, é muito aflorada, tá? Aí, aqui a gente tem chaminés da Companhia Siderúrgica Nacional, emitem gás poluente em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tá? A gente consegue ver, ó, essa fumaça, ó, vocês estão vendo pairando aqui, ó, tá vendo? Pairando aqui, é o smog que eu falei para vocês. Tem algumas imagens que me vêm à cabeça agora, já que a gente falou aí da China, né? Em uma cidade chamada... Puxa vida, não, esqueci. Gente, mas essas algumas imagens do Japão ou da China, vocês conseguem perceber fotos, né, antigas, já muito antigas, de 10 anos atrás, de pessoas usando isso aqui, ó, que a gente está usando, tá? Usando máscaras, se cobrindo toda, e aí você não consegue enxergar 5 passos à sua frente. Para eles é normal usar máscara. É a poluição, tá? A poluição causada por queima de combustíveis fósseis, tanto de veículos quanto das fábricas, lá mais das fábricas, tá? Que tem muita, né? A gente vê isso. Agora, a gente vai falar esse negocinho aqui, ó. Outras consequências do crescimento acelerado das cidades brasileiras no século XX foram a grande remoção de áreas verdes. A gente já sabe que nos centros, né, das grandes cidades não há tantas áreas verdes, né? Porque elas foram retiradas para poder construir prédios, né, de comércio, shopping centers. Com isso vem o quê? Ruas pavimentadas, calçadas, concreto. O concreto é quente. Isso a gente sente quando a gente vai, por exemplo, num dia quente, tá? Precisa fazer alguma coisa no centro da cidade. Você vai, mesmo andando na sombra no centro da cidade, você não sente uma brisa, né? Para vir, para espantar o calor, tá? O mormaço que vem, né? Parece assim, aquele calor que vem do chão pra gente, tá? Fora quando você toca assim, ó, a parede, uma parede de concreto quente, tá? Aí, você sai daquele centro da cidade e vai em direção à sua casa, que fica no bairro. Você já sente o clima mudar, tá? Você já começa a sentir a brisa, não é isso? Tá? Aí você consegue perceber que as ruas da região onde você mora tem mais árvores, tem praças, tá?
que isso tudo acaba amenizando aquela situação de calor que a gente encontrou lá no centro da cidade. Oi. Quando a gente tá fazendo churrasco, tem fogo, não tem umas ondinhas de calor assim que vai prendendo, assim, de fogo. Verdade, tem vezes que a gente tá andando assim Na estrada. e vê essas ondinhas de calor. Parece que o piso tá movendo, né? Exato. Aquilo lá, gente, é o calor que fica retido no asfalto. Meu Deus. Tá? Ele fica no asfalto, aquele calor todo. A gente até fala assim, nossa, tá tão calor que dá para fritar um ovo no asfalto, né? A gente fala isso também, porque dá. Dá. Claro que dá, tá? Se tiver muito quente, dá. A gente não consegue nem andar descalço, porque queima os pés da gente. Imagina os cachorros. Ô, professora. Fico bravo quando eu vejo os outros meio-dia andando com o cachorro na rua. Nossa, como eu fico bravo. Fala. Professora. Então, basicamente, se a gente deseja bastante calor e ir lá fora e fritar ovo, vai economizar gás. Meninos, vamos falar dessa parte aqui de baixo que eu estou falando agora, tá? É chamada, essa parte que eu estou falando para vocês, aonde concentra-se muito calor, tá? Geralmente é a cidade, é o centro da cidade, tá? Ela concentra muito calor. Quando você vai saindo da cidade, indo para os bairros, ou para a periferia, né? Os bairros também são chamados de periferia, tá? O calor vai se dissipando, vai ficando mais fresquinho. Esse concentrado de calor no centro da cidade é chamado de ilhas de calor, tá? A gente vai falar sobre ele agora. Ele fala assim, ó. A remoção, né, de áreas verdes, a impermeabilização do solo, o que é isso? Calçadas e asfaltos, tá? O aumento das construções e circulação de veículos. Tais medidas resultaram na formação de ilhas de calor, tá? Áreas dentro das grandes cidades que, em razão da ausência da cobertura vegetal, sofrem um aumento significativo na temperatura, se comparada às áreas menos centrais. Essa situação pode agravar o desconforto térmico em dias muito quentes. Aqui nessa ilustração, ele mostra certinho, ó. Tá vendo essa linha vermelha? Essa linha vermelha, ela representa a temperatura, tá? Ela representa a temperatura. Ó, é uma cidade. Temos o centro da cidade e as áreas da periferia, os bairros, ok? Quando você vai chegando no centro da cidade, olha o que acontece com a onda de calor. A temperatura sobe, tá? Por que ela sobe? Porque aqui nesse centro da cidade tem muitos prédios, tem muitas ruas pavimentadas, calçadas, tem pouca arborização, tá? Então, ela fica concentrada, consequentemente, a temperatura vai lá em cima, você sente mais calor. A partir do momento que você vai saindo do centro da cidade rumo aos bairros, olha só como que a temperatura ela já abaixa. Aí você olha só, tem casas, mas tem poucas, né? Uma espaçada da outra. Tem um espaço entre as outras, tá? As áreas, tem área verde? Tem área verde. As ruas são pavimentadas, não são? A maioria, graças a Deus, né? São pavimentadas. Mas tem muita árvore nos bairros, tá? Áreas verdes, tem, como eu havia falado, parques, né? Praças, tá bom? E aí isso acaba ajudando, então, a amenizar aquele calor sofrido lá no centro da cidade, tá bom? Outra coisa, aqui nessa ilustração você consegue perceber, ó, que o centro da cidade não tem espaço entre um prédio e outro. Se não tem espaço entre um prédio e outro, como que o ar vai circular lá? Não circula, tá? Ele passa por cima, direto por cima, ou vai, tá? Não passa, ele não se mistura, vamos falar assim, entre as ruas. Aí dá essa sensação realmente de calor extremo. Aí ele fala assim, ó, o fenômeno das ilhas de calor ocorre porque as superfícies absorvem e liberam calor, se aquecem e se resfriam, em velocidades diferentes. Portanto, as áreas impermeabilizadas, aquelas que têm asfalto, né, e calçadas, o captam de modo mais rápido, diferente das áreas verdes.
Onde há impermeabilização do solo, em muitas construções, a concentração de calor é maior, havendo uma tendência de a temperatura ser mais alta do que nas áreas afastadas, que foi o que a gente já viu aqui, tá? Aí, a gente tem ali uma atividade, eu vou pular essa atividade, tá, gente? Porque eu preciso avançar e a gente ficou muito parado nessas 2 páginas, né? Tá? A areia. A areia ela também. Ah, areia. Na parte onde tem verde, grama, vamos falar assim, né? Pasto, areia, é diferente da parte impermeabilizada, aonde tem calçada, asfalto, é diferente. Por quê? Na praia também é quente. A praia é quente por causa da proximidade da água do mar. A água, gente, ela retém muito calor, tá? Retém. Mas é frio pra caramba. Ela retém calor, tanto que... Vou dar um exemplo para vocês. As áreas desérticas, né? No deserto, a gente sabe que não tem água, né? O que acontece com aquele calor todo, então, que recebeu de dia? Ele se dissipa, ele vai embora de novo para a atmosfera. Ele vem e vai, vamos falar assim, tá? Ele bate e volta. Ele não fica retido. Por quê? Porque a água que retém o calor. Por isso que no frio, né? Por isso que no deserto à noite é tão frio, tá? Então, assim, ele é quente de dia e muito frio à noite. Por quê? Porque ele não tem água perto dele para reter aquele calor. Mas na praia, quando a gente tá no frio, a água fica quente. Por causa da proximidade ali com a gente tem tudo isso junto, né? A gente tem tudo isso. A gente tem a areia, né, da praia, que é quentinha. Porque a gente tem a água do mar que acaba segurando um pouco ele retém o calor, tá? Numa área de asfalto é diferente, tá? O calor, ele vem, ele fica retido nele, por isso que é tão quente. Certo? Vamos falar agora das indústrias no Brasil? Tá? Ali fala um pouco dos problemas urbanos, mas a gente vai passar por eles ali naquela atividade, tá bom? Vamos falar das indústrias no Brasil agora, ó. A indústria corresponde ao setor secundário da economia, tá certo, né? É isso mesmo, ok? É responsável pela transformação de matérias-primas para a produção de mercadorias, de acordo com suas características em relação à forma de produção, tá? E as mercadorias produzidas, podemos classificar a indústria em 3 categorias. Então, olha só, além de ser um setor, né, que é o setor secundário, a indústria ela ainda está subdividida. Por quê? Porque cada uma fabrica um tipo de bem ou material diferente da outra. Tá? Então, não tem como fazer tudo numa só. Ela é distribuída. E essa distribuição vai da seguinte forma. Primeiro, a gente tem a indústria de base. O que quer dizer isso, indústria de base? É responsável pela transformação de matérias-primas e produtos que, em geral, passarão por outros processos em outras indústrias. Eu posso citar para vocês um exemplo de um produto que passa pela indústria de base, mas que ele tem que ser feito em outros objetos, em outra indústria. O minério de ferro, a gente já falou sobre ele, né? Que é um dos recursos naturais, recursos minerais que a gente tem no Brasil, tá? O minério de ferro, ele é extraído, lembra que eu falei para vocês? Parece umas pedrinhas, né? Umas pedrinhas, tá? Pretas, né? Umas pedrinhas pretas, parece aquela pedra brita que a gente usa em construção, mas é ferro, minério de ferro. Quando ele sai daquele primeiro setor da economia, que é o setor de extração do minério de ferro, ele vai para outro setor, que é o secundário, que vai para a indústria. Lá na indústria, ele é transformado, na indústria de base, em barras gigantescas de ferro, tá? Ele foi já derretido, vamos falar assim, colocado alguns outros componentes lá nele, e ele foi transformado naquelas barras enormes de ferro. Só que eu preciso comprar alguma cadeira, vamos falar da cadeira de vocês, eu preciso comprar cadeira. Eu posso usar aquela barra de ferro do jeito que tá para fazer minha cadeira? Não dá, gente. Aí, o que eu faço? Daquela indústria de base, ela tem que mandar, então, para outra, para transformar em outro material.
tá? Então, a indústria de base, ela tem esse primeiro processo, é o processo mais grosso, vamos falar assim, tá? Aí nós temos a intermediária, ó, indústrias intermediárias ou de bens de capital. Ela faz o seguinte, produzem equipamentos, máquinas e materiais que serão utilizados em outras indústrias. Olha isso. Tá? Então, é a do meio. Primeiro passa no grosso, depois vai para o mais ou menos, e até por fim lá no pequeno produto que a gente precisa comprar, tá? Geralmente, esse segundo aqui, a intermediária, é material mais pesado mesmo, tá? Motores, né? Essas coisas assim mais pesadonas. E aí, a última é indústrias leves ou de bens de consumo, que essa a gente conhece muito, né? Porque fabrica tudo que a gente compra, tá? Como o nome sugere, esse tipo de indústria são produzidos os bens que nós, consumidores, utilizamos, sendo possível classificá-los em bens de consumo durável, que é o carro, um eletrodoméstico, tá? E um bem de consumo não durável, que é alimentos, medicamentos, as roupas, né, que a gente usa, tá bom? Ai, nossa senhora. Gente, eu falo muito. Peraí. Até eu canso. Hoje é o dia que eu mais falo. Você dá aula em 4 períodos. 3 períodos. De manhã, de tarde e de noite. Não, sim, eu tô falando na escola nas 4 horas. Ah, sim. Tenho todos os tempos hoje, tenho todos os tempos à tarde. E à noite eu dou. Hoje vai até as 8h30. Eu só te pensei, Gente, hoje meu dia, o pior dia, é o dia mais puxado para mim, é sexta-feira. Pode ser falar com você. Vamos lá. Ô, professora, Fala. Pode Pode falar, tipo, Matheus. enquanto todo mundo comemora-se sexta, você fala assim, ah, não, hoje eu vou ter que trabalhar mais puxado. Gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês. No atual momento que a gente vive, eu levanto as mãos para o céu de ter meu emprego, de ter tudo isso de trabalho que eu tenho. Entendeu? Porque, exatamente, eu não vou estar desempregada, né? Então, assim, eu agradeço por cada hora de trabalho que eu tenho. Então, assim, eu não reclamo, não. É puxado, mas não reclamo. Vamos lá. Continuando ali, ó. A participação do setor industrial na economia nacional se ampliou, principalmente após a década de 30. Naquele período, a industrialização veio como uma alternativa econômica para superar os problemas causados pela grande crise mundial de 29, que afetou diretamente a economia cafeeira no país. Outra característica da industrialização brasileira foi a busca por produzir internamente o que antes era importado de outros locais. A estratégia de substituição de importações. Então, essa nomenclatura, ó, substituição de importações, a gente fala quando eu substituo a minha compra, que eu tinha que comprar de algum outro país, tá? E acabo produzindo aquele produto. Isso aconteceu com a gente quando a gente descobriu as reservas do pré-sal. Lembram-se que a gente já estudou sobre isso? As reservas do pré-sal, que é o quê? As reservas de petróleo, né, que a gente tem no Brasil. Antes da data lá do pré-sal, de ser descoberta e explorada, acho que foi em 2009 ou 2010, mais ou menos isso, tá? A data ali certinha. A gente comprava petróleo, principalmente dos Estados Unidos, e a gente comprava petróleo da nossa vizinha Venezuela, tá? Então, a gente comprava basicamente desses dois locais. Depois da descoberta do pré-sal e a exploração do pré-sal, a gente não precisou mais comprar combustível de ninguém. Combustível não, desculpa. Petróleo de ninguém, tá? Por quê? Porque a gente descobriu uma reserva, né, gigantesca, tá? Que deu para suprir todo o mercado interno do Brasil e ainda o que sobrar vender para fora. Então, isso é um tipo de substituição de importação, tá? Que a gente acabou
graças a Deus, né, alcançando, tá? Essa estratégia é o oposto daquela adotada por outros países asiáticos, como China e Coreia do Sul, por exemplo, os quais privilegiaram a produção para competir no mercado externo, para exportação, isso é, adotavam um modelo de industrialização denominado plataformas de exportação. A gente não tem aqui, tá? Que só produz para exportar, a gente não tem. A gente tem produto de tipo exportação, a gente tem, mas a gente primeiro abastece o comércio interno, tá? Toda a população. O que sobra, que geralmente é muito, né, o excedente que a gente fala, aí sim ele é comercializado. Não é, a gente só produz para vender para fora do país. A gente não tem, tá? A maior parte da produção industrial brasileira está concentrada nas cidades. Tá, vou pular essa aqui, ó. Vou aqui para baixo, tá? Vamos falar sobre esse símbolo. Esse símbolo aqui, ó. Vou falar sobre ele agora, tá? Para assegurar que as empresas realmente atendam a tais medidas, que medidas que é essa? Sustentável, tá? Medida sustentável. A gente precisa dos recursos naturais? A gente precisa, mas a gente tem que usar com parcimônia. O que é isso? Usar já pensando no futuro. Então, se eu derrubo aquela árvore, eu tenho que substituir aquela árvore, tá? E isso aconteceu... vem acontecendo muito, graças a Deus, aqui no território brasileiro, tá? Que é o quê? As áreas de reflorestamento, justamente para uso das indústrias de papel, tá? Aí ele fala assim, ó, foram criados certificados ambientais. Um exemplo é o Forest, esse nome aqui, tá? Concedido à indústria dos setores madeireiros e de móveis, que utilizam método sustentável de produção desde o início até o fim de seus projetos. Gente, esse selo aqui, então, ó, ele só é dado quando a indústria, ela é usada, as indústrias de papel, né, elas têm esse certificado de garantia que ela é sustentável, tá? Ele só vai receber isso. Essa indústria vai receber se ele tiver isso, tá? A nossa apostila da Positiva, ela tem, tá? Ela tem vários selos, dá uma olhada lá na capa de vocês, tá? Então, ela é uma indústria que usa material, tá? Esse material de reflorestamento, tá? Então, isso não prejudica o meio ambiente, ok? Pode. Aí, nós temos lá na outra página, localização espacial das indústrias no Brasil. Olha aí, gente, vamos ver, onde que está concentrada aí? Onde que vocês viram que está mais concentrada as indústrias? São Paulo, Rio. Sudeste. Olha aqui também em cima, também tem um pouco, tá? No Nordeste. Gente, a concentração de indústrias, ó, basicamente está no litoral brasileiro. Está espalhada no litoral. Por que será que está espalhada no litoral? Ó, nessas áreas aqui, ó, perto da praia aí, né? Vamos falar assim, perto do mar. Pela importação e exportação? Não tem a ver com petróleo. Tem a ver, gente, com o transporte. Essas áreas aqui localizam o quê? Os portos, tá? Os portos brasileiros. Aí, o que acontece? Sai da indústria, já pode ir para os portos, né? Para poder ser transportados de navio para outros continentes. Tá bom? Então, assim, lembrando também que essas áreas aqui, ó, essas áreas, elas são as mais populosas. Porque precisa de pessoa para trabalhar na indústria, não precisa? Geralmente, então, essas áreas onde tem muita indústria, tem muita população também, tá? Tem cidades, vamos falar cidades um pouco menores, né? Sem falar da cidade de São Paulo, né? Que é a nossa cidade global, lembram-se, né? Que a única cidade global que a gente tem no país é ela, né? Mas tem pequenas cidades que dependem especificamente de um tipo de indústria. Ou seja, a renda que vem para a população daquela cidade gera em torno daquela indústria ali. Posso dar um exemplo para vocês próximo da gente?
lógico que não é só de uma única indústria, tá? Mas eu posso falar para vocês que grande porcentagem da população que mora em Três Lagoas uma boa parte vive da renda de uma indústria de papel e celulose que tem lá perto, tá? Que tem bem ali perto. Lembrando que Três Lagoas, gente, quando a gente vai por lá, ela fica bem próximo do estado de São Paulo, tá? Então, assim, isso foi um dos fatores que acabou levando essa indústria de papel para lá, a proximidade com o estado de São Paulo. Lembrando que no estado de São Paulo, a gente tem o maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, tá? Então, ali, né, sai centenas de milhares de mercadorias por dia, através daqueles containers, né, gigantescos que são colocados, armazenados nos navios de carga, tá? E aí, de lá, ganha o mundo, né? Então, a gente conseguiu perceber que a maior concentração de indústrias, então, está realmente, né, na parte sudeste, muito bem para quem falou aí, parte sudeste, né? Também nós temos um pouco no sul e uma parte no nordeste brasileiro, tá? O restante, vamos falar assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu posso mudar aqui, peraí. Que eu já quero chegar até a outra página. Mas tem tempo ainda, vixe Maria. Então, vamos falar ali, ó. Conforme você estudou, até a década de 30, a economia brasileira era essencialmente agrícola, tá? Era tudo no meio do campo, não é isso? Destacando-se a produção cafeeira. São Paulo, por ser o maior produtor de café, havia se tornado a principal economia do país. Assim, apresentava as melhores redes de infraestrutura estabelecidas para escoar a produção do interior até o porto. Lembrando que naquela época, São Paulo detinha a maior produção de café, né? E Minas Gerais do leite, né? Aí, eu acho que vocês já estudaram isso, né, em história, que a economia brasileira era chamada de economia de café com leite. Não. Porque eram os dois, ainda não? Já? Porque eram as duas maiores potências que tinha aqui no Brasil, né? As duas maiores economias. Era Minas Gerais com a produção de leite e São Paulo com a produção de café, tá? Então era tido esse nome. Hã? Eu acho que ainda é. Do mundo. Isso, do mundo? Eu acho que ainda é, tá? É que eu tô falando específico daquela época, porque o Brasil não era tão desenvolvido ainda, né? Então, era concentrado. Hoje, o Brasil não tem só café, né, gente? A gente tem tanta coisa. Soja, a gente tem milho, a carne bovina, né? Que hoje é exportada aí para quase todos os continentes. Cana de açúcar, tá? Então, assim, a gente tem muito, né? Graças a Deus, porque a gente tem um clima favorável, né? A gente tem clima favorável e a gente tem um relevo favorável no Brasil para todo esse tipo aí de produção, tá? Fora agora, né? A descoberta do pré-sal, né? Lá há 10 anos, para que o Estado fosse o principal destino das indústrias, tá? O Estado de São Paulo, resultando em uma grande concentração destas na região sudeste. A instalação de siderúrgicas no estado do Rio de Janeiro, motivada pela proximidade com Minas Gerais, produtor de minerais metálicos, também colaborou para a concentração. Atualmente, mais da metade da produção industrial do Brasil se encontra no sudeste, como é possível analisar no gráfico ao lado. A gente tem aqui, então, ó, com 51,1%, né? Da concentração industrial lá na região sudeste. Virando aí a página, além da infraestrutura de transporte que veremos a seguir, diferentes fatores influenciaram na escolha da localização das indústrias. Não há um mais importante do que o outro, mas existem elementos que incentivam essa escolha. Vamos ver alguns deles aí agora, tá? Peraí, deixa eu ver.
Ah, tá. Eu já tinha visto essa mensagem. Pode. Primeiro, mercado consumidor, pessoas, tá? A gente tem aí, ó. O que é isso, né? O que é mercado consumidor? A proximidade em relação aos consumidores. Sejam eles os consumidores finais, que é o nosso caso, né? Que a gente já vai comprar o produto pronto. Sejam eles indústrias, tá? Amplia o comércio e diminui o custo com o transporte. Gente, deveria ser assim, né? Deveria ser, mas não é, tá? O que deveria ser, professora? Eu não entendi. O custo do transporte. Nós pagamos, quando a gente compra, já está inserido lá no preço, até o transporte que custou para chegar lá no mercado, tá? Tudo isso está embutido. Não deveria ser, né? Por exemplo, mas aqui perto, né, a gente tem uma fábrica lá no Indo-Brasil de soja, né? De óleo de soja. Por que a gente paga tão caro no óleo de soja se a gente tem uma fábrica aqui do lado, no Indo-Brasil? Não é verdade? Já que a gente paga pelo transporte, fica aqui do lado. Por que eu pago mais caro? Tá? Então, olha isso. Não deveria ser, mas é. A gente tem que lembrar que ele se torna caro porque hoje esse produto, o óleo de soja, difícil, né? O óleo de soja, ele é vendido para o exterior. Então, todo produto que a gente produz dentro do Brasil e ele é vendido para fora, ele é negociado em dólar, tá? Então, se o dólar está em alta, aquele produto também vai estar. O valor dele também vai estar aqui para a gente como consumidor final. Fecha. Porque aí fica difícil para a gente aqui, né? Gente, eu só espero que esse barulho não esteja aqui na semana que vem, que vocês vão estar tendo prova, né? Porque daí vai ficar difícil fazer prova desse barulho. O Jonathan não voltou, mas vai, meu amor. Pode ir, vai. E assim, eu perco totalmente a minha concentração, sabia? Com barulho. Eu perco totalmente, assim. Às vezes eu tô pensando no negócio que eu lembrei para falar para vocês, aí eu esqueço. Outra coisa. Mão de obra, tá? Pessoas para trabalhar qualificadas ou não, dependendo do mercado de trabalho ou daquele trabalho específico, tá? A disponibilidade... Oi? Da área, né? Da área, isso mesmo, tá? A disponibilidade de força de trabalho qualificada e de menor custo desta influenciam significativamente na localização industrial, levando muitas empresas a optar por investir em regiões ou até mesmo países com oferta de mão de obra barata. Tá? O que acontece, gente, vou falar aqui de outro país sem ser o nosso agora, tá? O que acontece com o México, tá? O México, ele não fica na divisa com os Estados Unidos? Fica, né? Na parte de baixo ali, né? Muitas indústrias estadunidenses, ou seja, lá dos Estados Unidos, elas abrem polos industriais lá no México. Por quê? Porque a mão de obra é muito barata. Ela ganha muito mais indo abrir aquela indústria lá no México do que ela abrir lá no território dela, nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que o grau, né? O grau da qualidade de educação é maior. Tá? Eles investem mais na educação, né? Lá. Do que no México, por exemplo. Então, para eles, sai muito mais em conta abrir aquela indústria lá no México e pegar aquela mão de obra, né? Que, na verdade, não é tão qualificada, porque não vou falar que é o país inteiro, tá? Na cidade do México, que é a capital, né? A capital do México chama Cidade do México, tá? O grau de instrução é um pouco maior. Geralmente, nas capitais, tende a ser, tá bom? Tende a ser isso mesmo. Mas acontece, tá? Outra coisa, matéria-prima. Para você abrir uma indústria, você precisa ter a matéria-prima. Você vai abrir a indústria para pegar matéria-prima da onde? O que é matéria-prima? Por exemplo, já que eu falei ali Pode ser, já que eu falei da fábrica de óleo de soja que a gente tem aqui, né? No Indo-Brasil.
Eu iria abrir aquela fábrica de soja se eu não tivesse plantação de soja aqui perto? É óbvio que não, né? Eu ia Ô, pagar, professora, trazer a soja lá de outro lugar para poder vir produzir aqui? Claro que não. Então, essa aí é a matéria-prima. Ela tem que estar perto daquela indústria para ele poder ganhar. Fala, Felipe. é tipo a fábrica de papel que Tipo a precisa da fábrica de árvore? papel, exatamente, tá? Geralmente, essas fábricas, elas estão perto das áreas que são reflorestadas por elas, tá? Pertinho. Então, assim, ela ganha com isso quando ela não tem que pagar por transporte para transportar, né, de tão longe aquela matéria-prima que ela precisa para produzir o produto dela, tá? Perfeito, tá, Felipe? Isso mesmo. Aí, ó, a disponibilidade e a proximidade em relação à matéria-prima é outro fator atrativo, principalmente para indústrias que atuam no início do processo produtivo, que são as indústrias de base, tá? Pois movimentam volumes mais significativos desses recursos. Então, essa proximidade, né, ele vai abrir a indústria dele, onde ele vai ter, olha isso, mão de obra barata, a gente já viu, né? Mão de obra barata, disponibilidade de recursos, né, que é a matéria base dele, e também de incentivos governamentais, ou incentivos fiscais também, conhecidos como incentivos fiscais, mas que é dado pelo governo, tá? A oferta de incentivos por parte dos governos atrai muitas indústrias, uma vez que, ao propor esse tipo de benefício, os governos reduzem ou eliminam impostos. Eu comentei com vocês que é isso que acontece lá no Amazonas, na Zona Franca de Manaus? Comentei ou não comentei? Não? Comentou. Comentei? Gente, o que acontece? Lá atrás, né? Lá na época de 1950, mais ou menos, 50, 60, o governo queria expandir, o governo brasileiro naquela época, queria expandir os seus negócios, né, ou a sua exploração dentro do território brasileiro. Aí, o que eles fizeram? Foram abrir lá no norte do país um polo industrial, que é a Zona Franca de Manaus. Só que, para chegar até lá, a gente sabe que a distância é muito grande, né? Para chegar até lá, ele tinha que levar ou oferecer algumas coisas para os empresários para que eles pudessem ir para lá e abrir as indústrias dele lá. E aí, o que o governo federal fez? Ele propôs, então, a retirada, tá, de impostos, tá? De impostos, sejam de qual for. Imposto para construir, imposto para pagar funcionário, imposto de notas, não é notas fiscais, mas é tipo isso, tá? Pagar menos imposto, tá? Então, assim, ou ele tirou tudo, zerou o imposto, ou ele tirou parte dele. Então, com isso, os empresários acabaram indo para lá. Por quê? Porque, gente, quem é empresário hoje sabe, paga-se muito imposto. A gente também, né? A gente paga bastante, porque tudo quanto é coisa que a gente compra, a gente paga imposto, tá? Mas para um empresário manter aquela empresa dele funcionando, pagando todos os funcionários corretamente, ele tem que pagar muito imposto, tá? Então, assim, essa isenção de impostos acabou incentivando que muitos empresários fossem, então, abrir as empresas deles lá naquele local, na Zona Franca de Manaus. Hoje a gente tem a Zona Franca de Manaus como um polo industrial brasileiro, tá? Um polo industrial brasileiro, tá bom? Aí ele fala aqui, né? Os governos reduzem ou eliminam impostos, além de oferecer vantagens como terrenos para a sua conta e facilidades com meios de transporte. Não é o caso da Zona Franca de Manaus, que a gente sabe que lá é uma área muito úmida, né? Então, desde há uns 40 anos atrás, eles têm uma boa parte do acesso dela é totalmente lama, né? Não tem como asfaltar, porque não para de chover nunca, tá? Mas também não é só por causa disso, não, tá? Teve outras coisas que a principal delas aí também é o desvio de verba, tá?
Conforme verificamos, a Zona Franca de Manaus, olha aí falando dela, tá? Que ultrapassa os limites do Amazonas, é um exemplo de ação do governo federal que com o intuito de promover a industrialização, tá? Nessa área, as empresas têm isenção. Olha aí, gente, até quando quem quiser, né? Quem foi desde aquela época da indústria lá, eles têm isenção fiscal até 2073. Então, até o ano de 2073, quem quiser abrir empresas lá na Zona Franca de Manaus não vai pagar imposto, é isento, tá? Alguns casos, porém, os incentivos governamentais provocam disputas entre os estados que, para receber indústrias, oferecem diversos benefícios, gerando a chamada guerra fiscal. Foi o que aconteceu até internamente, tá? Até internamente entre os municípios, nem tanto quanto os estados, né? Entre os municípios também. Quando foi abrir aquela empresa que eu acabei de falar para vocês de papel e celulose lá em Três Lagoas, tá? Estava entre Três Lagoas e uma outra cidade que eu não me recordo qual que é. Aí Três Lagoas, logicamente, ofereceu as melhores propostas, né? E também por causa da localidade perto do estado de São Paulo, acabou ganhando aquela indústria de papel. Se não me engano, gente, até estava falando no mês passado que vai ter outra grande indústria, né? De papel aqui também, que vai vir para cá, pertinho da gente, aqui pertinho de Campo Grande. Deixa eu até ver aqui se eu acho. Pode. E isso acabou, assim, assanhando, né, os ânimos, né, porque é muito bom, né, gente, é emprego que vai vir para nossa região. Deixa eu ver aqui, nova indústria, deixa eu ver se eu acho. Pois é, mas a gente vai fazer essas atividades, eu vou parar por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ah, aqui, ó, é outra fábrica de papel. Não sei se eu já comprei muito resma de papel dessa marca, chama-se Suzano. Tá? Suzano, essa daí ela vai abrir aqui, tá? Uma nova empresa. Ó. Uma das principais indústrias no ramo de papel e celulose, a Suzano, anunciou nessa quarta-feira a expansão de suas atividades no Mato Grosso do Sul. Hã? Suzano? Não sei. Ó, é essa que tem lá em Três Lagoas, tá? Ela vai abrir aqui em Ribas do Rio Pardo. 100 quilômetros daqui. Oi? Não, ela tem essa fábrica lá em Três Lagoas de papel e celulose e vai abrir uma aqui agora. Ó, ele fala aqui, ó. A anuidade deve ter capacidade de produzir 2,3 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, tá? E a fábrica deve ser ativada até março de 2024. Então, assim, vai demorar uns 3 anos, que não é muito, porque é uma indústria, né, gente, que vai ser construída ali, tá? Então, aí, ó, vai gerar emprego, tá? Vai gerar bastante emprego. Isso é excelente, gente. Olha aí que notícia, né? Muito boa. Deixa eu ir lá. Agora a gente vai fazer as atividades, certo? Hã? Eu já faço junto, né? Então, você pode ser Da qual você tá falando? Não, correção. Não, aqui, ó. Essa daqui, da página 32. Não. Gente, tem atividades aí na página 32. Fala, Matheus Moraes. Ô, professor, uma pergunta. O que tem a ver o nome Suzano com uma marca de papel? É a marca dele. É a marca dele. Ô, professor, deixa eu falar que É a marca do Naruto. Não é nada a ver. Suzano é uma nome... Olha só, eu vou tirar vocês dois da aula. Tá, desculpa. Fala, Matheus Moraes. Deixa ele falar. Eu ia falar o seguinte, professora. É porque não tem nada a ver, porque Suzano é uma lenda de um espírito samurai gigante que protegeu os templos. Não tem nada a ver com papel. Gente, isso aí é uma marca. É igual o nome da gente, é um nome próprio, tá? Então, assim, não tem... Ele não tem que ter uma... como que fala? Um sentido. Ele coloca o nome que ele quiser na marca dele.
A tá? marca O é nome- dele, né, professor? a marca é dele. O nome que ele quiser colocar, ele vai criar esse nome e vai colocar. Não precisa necessariamente ter um sentido para aquele nome, tá? Vamos fazer a atividade, então, da página 32, é no caderno, tá, gente? Pega o caderno de Ô, vocês. professora, antes de começar a fazer a atividade, a Zona Franca de Manaus é a maior indústria do norte, da região norte do Brasil. Não é a maior indústria, é a maior área de concentração industrial lá do norte, tá? Muito bem. Pegando o caderno, pessoal. Meu Deus, já tem gente morrendo na minha aula. Vai, Jonathan. Vou dar café para você ficar ligadão. Vamos lá. Canela. Ô, professora, Gente, olha só. A gente fala assim, eu vou tomar café porque tem muita cafeína no café e me deixa ligadão. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o chá, contém mais cafeína do que o café? Muitas pessoas falam assim, eu não dou café pro meu filho. Não dou café. Gente, mas dá chá. Tá? Então, assim, o chá tem muito mais cafeína e eles não sabem. Ô, professora, é verdade que o tereré tem cafeína? O tereré eu não sei te falar porque eu não gosto, então, assim, eu nem procuro saber. ô, professora, Eu não sei se tem, não sei. Não precisa copiar a pergunta. Coloquem lá, olhar geográfico, página 32, atividade 1. Alguém quer falar mais alguma coisa aí ou não? ô, professora, eu tava aqui lendo as questões, né? Aí, quando você falou café, aí eu li assim, São Paulo. Não é possível que é coincidência. Jonathan, vamos, meu filho. Ô, Felipe, uma dica. Acabei de pesquisar na internet e tereré tem cafeína. Tereré tem cafeína. Não, mas é porque... Obrigada. Não, só um pouquinho. Eu queria saber o que está acontecendo, porque o Jonathan era tão esperto nas minhas aulas e agora ele está desse jeito. Ô, professora, o Jonathan, essa semana, parecia que ele tava morrendo em todas as aulas. Ele está cansado mesmo, então ele está cansado. Gente, não, deixa para sofrer depois. Nossa, obrigada, professora. Coitado, professor. E eu vou falar para vocês que essa prova tá ardida. Não, prova. É verdade, ela não tá assim, ó, mamão com açúcar como é as outras, não. Não, Não vai tirar 10. vocês vão estudar, né? Assim. Hã? Tudo. Podemos começar? Podemos começar? Gente, ele fala assim, ó, analise a seguinte situação, tá? Vamos analisar essa situação. Ele fala o seguinte: uma importante executiva de determinada empresa estadunidense estava interessada em instalar uma indústria de bens de consumo no Brasil. Ou seja, eu vou traduzir, né? Vamos traduzir assim para ficar mais fácil para vocês. Uma importante indústria lá dos Estados Unidos, ela quer abrir uma filial dela aqui no Brasil, tá? Ela quer abrir. Aí ele fala assim, sua equipe de consultores avaliou diferentes fatores que influenciaram na localização das indústrias e surgiu 2 estados, tá? Então, a equipe dela veio para cá, dessa empresa lá dos Estados Unidos, observou vários estados e o que mais se afeiçoou, né, as exigências, vamos falar assim, da indústria, porque a indústria ela vem para um local para ganhar dinheiro, né? Foi o seguinte, o Amazonas e São Paulo, tá bom? Então, essas duas ficaram aí como as 2 melhores opções para aquela indústria dos Estados Unidos vir abrir aqui.
Aí ele fala assim, considerando que as sugestões levaram em conta critérios geográficos diferentes, responda às questões, tá? Na letra A, ele fala o seguinte, quais fatores justificam a escolha do estado de São Paulo? Lembrando que é fator geográfico, tá? Também, muito bem, tá? Então, a gente tem duas situações. Na letra A, tá, gente? Vamos lá, ó. Principalmente a proximidade. Matheus Moraes, você está escrevendo? Tá? Tá bom. Principalmente a proximidade proximidade é proximidade, tá? Professora, pega que quebra uma grafite. Então vai rapidão, troca rapidão. Principalmente a proximidade em relação ao mercado consumidor principalmente a proximidade em relação ao mercado consumidor e as vias... Oi? Recarreguei já o grafite. Tá, vou repetir. Principalmente a proximidade... Olha que bonitinhos. Olha lá, gente. Olha lá. Olha que belezinha. Nossa, que jeito, tudo desse dia. Que gracinha, gente. Eles conversaram, as crianças. Ai, são tão bonitinhos. Principalmente a proximidade em relação ao mercado consumidor. É que o Matheus está escrevendo. Ele não está escrevendo, porque ele está olhando aqui para mim. Eu quero ver seu caderno, tá, Matheus? Eu quero ver seu caderno. Vou pedir para a Kézia falar para sua mãe trazer seu caderno, porque eu quero ver esse caderno, viu? E ascraseado, redes de transportes. Você falou vias. Ou pode ser vias de transporte, vias de transportes. E ascraseado, vias de transporte. Essa via de transporte, gente, eu falo em rodovias, tá? A gente sabe que no estado de São Paulo tem muitas, né, rodovias, e de muito boa qualidade, tá? Aeroportos, né, tem centenas de aeroportos. Os portos, né, como o Victor falou, a proximidade com portos, principalmente o Porto de Santos, que é o maior da América Latina. Não, a gente tem um aeroporto internacional, que é aquele ali que a gente conhece, tá? Que quer dizer o quê? Que ele pode receber voos internacionais, ele está qualificado para isso, tá? Não, aí a gente tem aeroportos particulares, mas que podem ser utilizados também para algum evento comercial, se acaso, por exemplo, ali tiver aviões para pousar e tiver em alguma... A gente sabe que aquela área ela é muito extensa, né? E pode ter alguma queimada, né? Queimada ali numa área daquela, o que vai impedir o piloto de ver o piso ali, o solo onde ele vai pousar, né? Pode ser, então, e aí tá acabando, faz de conta tá acabando o combustível do avião, ele precisa pousar o avião. A gente tem algumas áreas aqui que tem, tá? Se não me engano, tem mais 2 aeroportos, mas eles são particulares. Um eu sei que é o aeroporto Teruel, e tem um outro, Santa Maria? É alguma coisa Maria, eu não lembro qual que é, tá? Santa Maria. Santa Maria, esse eu já fui lá nele, tá? Então, assim, aí tem também... a pista é pequena, a pista é pequena, mas nada que vá, né? Pode ser que alguma dessas aí pode ser, sim, ocupado. E aí a gente tem, né? Agora tem um aeroporto lá em Bonito, né? Visto que Bonito é uma cidade hoje, né? Conhecida internacionalmente. Mas esse aeroporto de Bonito não é um aeroporto internacional.
tá? Então, assim, quem vem de fora, de outro país, aterriza aqui, direto, né, aqui em Campo Grande, ou a Rio de Janeiro, depois vem para cá, aí sim, né, voos locais podem, então, pousar lá no aeroporto de Bonito, tá? Não sei se voos comerciais já pode, que são esses aviões grandes, né? Ou só aviões particulares, por enquanto, eu não sei ainda, tá? Mas é muito novo o aeroporto de Bonito, tá bom? Agora, vamos aí à letra B. E por que, então, que ela escolheria o estado de Manaus? A gente já viu por que ela escolhe o estado de São Paulo, né? Agora, vamos ver em Manaus. Não, ela pegou ali na parte principal. Isenção de impostos. Por que não é matéria-prima, Victor? Porque a maioria das indústrias que vão abrir lá em Manaus não são necessariamente indústria de papel. Então, não vai ser necessária madeira. Pode ser indústria de qualquer outra coisa. Por exemplo, a Samsung, ela tem uma fábrica lá. Manaus? Não. Tá? Então, assim, não necessariamente o que eles produzem lá naquela indústria é recursos deles ali próximo. Tá? Mas vamos lá. Principalmente, letra B, né? Principalmente a oferta de incentivos governamentais, principalmente a oferta de incentivos governamentais, vírgula, incentivos governamentais, vírgula, como a oferta de mão de obra mais barata. Como a oferta de mão de obra mais barata. Então, a gente tem dois grandes, né? Aí, para ver o que é mais viável para aquela indústria, tá bom? Ou ela pega lá uma região que ela tem incentivos fiscais e mão de obra mais barata, ou ela vai para outra que tem mercado consumidor e redes de transporte. Aí vai ficar na dúvida, né? De mão de obra barata. Aí na questão 2, que também é feita no caderno, ele fala aí, com os mapas da página 26 e 31. Compare, né, os mapas da página 26 e 31 e registre as semelhanças encontradas. Vamos ver lá a página 26. Ah, tá. A página 26, ele mostra lá as metrópoles e capitais regionais, né? E a 32, ele mostra as áreas industrializadas, né? Mais industrializadas. A quantidade de... E no Rio, na Ambos estão mostrando construções urbanas? metrópoles regionais, onde tem mais distribuição de Ele fala o seguinte, essa é bem curtinha, tá? As semelhanças, né? As semelhanças encontradas, tá? As semelhanças é o seguinte, a correspondência... Pode falar. A correspondência entre a presença de indústrias e de grandes cidades. Eu falei ainda hoje nessa aula que a indústria, ela acaba atraindo muitas pessoas, né? Então, assim, a indústria ela vai abrir, geralmente, onde vai ter mão de obra para ela trabalhar, né? Onde para ela poder... Indústrias e de grandes cidades. É só isso. É essa semelhança, tá? Aonde tem muitas indústrias, geralmente são em grandes cidades.
ok? Meninos, eu tinha falado que eu ia falar da prova, né? Deixa eu só pegar aqui a prova para eu dar uma olhada. E como eu já tenho uns... eu recebi hoje. Professorinha da minha avó. Como tem uns dias... tem uns dias que eu fiz... Ai, gente, eu acabei de... Gente, vocês perguntam a mesma coisa 10 vezes. Meu Deus, a Maria perguntou. Você me perguntou. Ó, eu só vou dar uma, né, falar assim mesmo. Bom, primeiro eu já falei que a prova não está fácil. Tá? Não tem, ó, nada na dica. Tá? Ué, esse para também não tem nenhuma figura. Primeiro, urbanização, tá? Então, foquem aí no setor de urbanização, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Os problemas, né? Os problemas gerados aí, né? Que é o que a gente viu hoje, tá? A gente viu hoje isso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar. Hoje que hoje poluição. Ainda falando sobre... Ah, gente, vocês estão brincando com a minha cara, né? Eu estou falando de um assunto sério. Ainda falando sobre a urbanização, o problema do êxodo rural, o que isso ocasionou, ok? Vai ter ali sobre as metrópoles, a rede de hierarquia urbana, tá? Metrópoles, tá? E as outras lá. Cidade global, conurbação, lembram-se? O que é conurbação? Conurbação. O que é conurbação? Quando uma área... Uma cidade, ela já cresceu tanto, né? E aí chegou na outra, ficou do lado da outra, né? Aí isso é conurbação, tá? Atravessou uma avenida, você já está em outra cidade, tá? Basicamente é isso. Tá? Então, focou na urbanização bastante, né? Muita, tá? Muito na urbanização. Daí tem um monte de coisa, né, gente? Na urbanização, ela engloba muita coisa, tá? Tem as categorias das cidades, lembram-se delas, né? Metrópole, cidade global, etc., né? Metrópole nacional. A gente tem o problema do êxodo rural. É um problema? Porque, como o êxodo rural, houve a superlotação, né? Nas cidades, ocasionando aqueles problemas que a gente viu hoje. Favelização, o que mais que a gente viu hoje? Desemprego, poluição, tá? Então, olha só. Esse é um dos problemas gerados pela urbanização, não é? Por aí, tá? Então, gente, basicamente até a página 28 mesmo, ali na área de poluição. Tá? Até aí. Muito bem. Pessoal, sobre esse conteúdo ou conteúdo da prova, né? Vocês têm dúvidas? Aproveita para tirar hoje, né? Não tem. Vamos lá. Acho que Campo Grande é uma, não é? É uma capital regional ali, ó. Vamos lá, né? Não é uma capital de cada estado, mas é a capital daquela região ou daquelas regiões que apresentam um maior desenvolvimento.
A gente pode dizer que é isso. Por exemplo, por que eu não posso falar que é só capital? Porque, ó, vem aqui no Mato Grosso do Sul. Tem duas, mas Dourados não é capital do estado. Né? Só que ela tem um grande desenvolvimento econômico. Tá? Então, assim, eu não posso falar que as capitais regionais são só capitais de estados. Certo? Se fosse assim, olha lá no estado de São Paulo. Tá? Tem muito, né? Ó, gente, então é isso, tá bom? O Brasil urbano é da página 23 até a página 28. É pouca coisa. É que assim, o conteúdo, gente, ele é pesado, ele é complexo, tá? Ele é um conteúdo complexo, tá bom? Então, assim, mas é só 5 páginas, se você for contar, né, na verdade. Mas é muita coisa, assim. Claro que é. Isso é o básico, né? Gente, vocês estão no ensino fundamental. Tudo isso que vocês aprendem é fundamental para o ensino de base de vocês, tá? Vocês só vão conseguir estudar outras coisas além disso quando vocês focarem na profissão de vocês. Daí... O da minha é o ensino médio. E o ensino alto é a faculdade? É a última graduação. Não é que é a última graduação. Não é que é a última, é a terceira, é o ensino superior. É o terceiro grau, né? A gente chamava antigamente de terceiro grau. A gente chamava antes assim, o ensino fundamental que vocês estão até o 9º ano, na minha época era até o 8º ano. Era primeiro grau. O ensino médio, né, que hoje vocês conhecem como ensino médio, era segundo grau na minha época. E o ensino superior era terceiro grau. Então, antes era dividido dessa forma, a educação. Primeiro, segundo e terceiro grau. O pai já falou isso. Hoje ele é ensino fundamental, no médio. Acabou quando você faz faculdade? Não, não acabou. Doutorados, tá? Então tem tudo isso para estudar ainda, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, né? Lógico que quanto maior seu grau de instrução, mais o seu salário vai ser maior. Vai ser maior, né? Vai ser maior. Na escola pública, a graduação é melhor que assim, sei lá. Escola estadual. Meu pai fala que é melhor que a negócio Isso, meu pai fala. Eu falei isso pro meu pai estadual, ensino médio. Eu falei isso pro meu pai estadual. Gente, depende. Eu acho assim, não existe um ensino pior e um melhor. Logicamente que na escola particular, o ensino é mais focado, porque são menos alunos na sala de aula. São 30 pessoas. Vocês têm material exclusivo para uso de vocês e diversas linhas, né, de estudo. Por exemplo, material, vocês têm trabalho na internet, vocês têm a própria página, né, que o Positivo dá para vocês estudar. Então, tem várias fontes para vocês estudarem, tá? Mas então quer dizer que a escola pública estadual, porque assim, ensino médio hoje é só ofertado por escolas estaduais, tá? Não tem ensino médio em escola municipal. Escola municipal vai até o 9º ano, tá? Ensino médio é exclusivo de escolas estaduais, quando eu falo de setor público. Setor privado tem um monte, né, que é particular, tá? Mas, a pública só vai ter um ano sem ensino médio? Tem ensino médio. Então, tem? Gente, escola pública que eu falo é essas escolas que são sustentadas. Não é sustentada. Mantidas, tá? Mantidas pelo poder público, tá? Que são as municipais, escolas estaduais. E também as faculdades, né? As universidades federais. E o próprio Instituto Federal. Quem quiser aí prestar depois no 9º ano, prova para fazer o ensino médio no Instituto Federal, excelente, tá?
Lá no Instituto Federal, gente, é um ensino médio de qualidade altíssima, como se fosse uma faculdade, tá? E você sai de lá já direto para o mercado de trabalho, porque ele forma você para uma profissão. Tá? O Instituto Federal. Ele já é direcionado para uma profissão, tá? Mas assim, Emily, a divisão é essa. Escola municipal é até o 9º ano. Ela é gerida pelo município, ou seja, pelas prefeituras daquela cidade. O estado, as escolas estaduais é do governo do estado. Aí elas oferecem o ensino médio, tá? Tem algumas escolas ainda estaduais que oferecem algumas turmas ainda do ensino fundamental. Mas elas já estão se encaminhando para encerrar essas turmas. Aí ela vai ficar só com o ensino médio. Mas, como eu estava falando, o ensino médio, gente, você fazendo ela numa escola pública ou numa escola particular, o único empenho tem que ser seu. É o seu estudo que vai garantir. Entendeu? É o seu estudo, é a sua disciplina em estudar todos os dias, né, que vai garantir para você uma faculdade. Tá? Então, assim, tem um monte de aluno que estudou em colégio particular a vida toda, entendeu? Que não consegue passar numa faculdade pública. Por quê? Exatamente, porque ele não se empenhou. Você tem que pensar o seguinte, os pais de vocês estão investindo no futuro de vocês quando eles pagam um colégio particular para vocês. Porque eles já enxergam o potencial, né? Olha o Gabriel. É para soltar alguém. Oi, quem vai? Deixa eu ver aqui. Ele não mandou aqui. Só se ele mandou no Guilherme Ude. Guilherme Ude. Tchau, estuda, tá? Já vai. Eu considero ele como mais. Ele fez 5 anos de escola pública e aí o resto ele entrou em particular. Maria Eduarda. Gente, geralmente. Tchau. Ele é advogado. Geralmente é assim. Os pais que falam que querem que os filhos estudem em colégio particular, né, nesses primeiros anos, no ensino fundamental e no médio, é porque ele quer que o filho dele passe numa faculdade federal. As faculdades federais hoje, ou estadual, né, que a gente tem as duas aqui, né, elas são muito mais bem vistas no mercado de trabalho depois do que uma particular. Lógico, por exemplo, você está lá brigando por uma vaga de trabalho, né? Vocês dois, você e a outra pessoa têm a mesma qualificação, os dois são formados, né? Na faculdade, fizeram pós-graduação, são super estudiosos. No final da conta, você fez faculdade na Universidade Federal e o seu concorrente fez numa particular. O seu empregador vai escolher você. Se tiver entre essas duas, ele vai escolher quem fez na faculdade federal. Tá? Por quê? Primeiro, porque é muito difícil de entrar. Só entra quem estuda de verdade, tá? Ele passou. Ele passou em segunda federal de engenharia, mas não sei fazer engenharia para medicina. Nossa. A minha prima que passou para medicina falou que não vai fazer porque ela quer o dom. Que engraçado.